Olá, Pai do Senhor, tudo bem? Então, nós vamos pegar as partes da guitarra, né, primeiramente, antes mesmo de começarmos a tocar qualquer coisa, começarmos a aprender ou mesmo ampliar os nossos conhecimentos. Primeiro pegaremos agora as partes da guitarra, os concertos das partes dela, tudo bem? Então vamos lá. Para nós tocarmos a guitarra, precisamos compreender que ela possui um corpo. Essa parte aqui todinha dela é o corpo dela. Essa parte branca aqui, você vê, é o escudo que ela tem. Então, nós temos as cordas, né? Claro, essas são as cordas. Também temos os trastes, não sei se tu consegue ver por aí. Esses são os trastes. Os trastes que vão separar as casas. Para que os trastes? Para separar as casas. Então, nós temos a primeira casa, essa é a primeira casa, segunda casa, terceira casa. Todos esses passos aqui são casas, que nós faremos acordes, as notas e assim por diante. E nós temos os trastes. Dessa barrinha aqui, uma madeirinha que tem aqui, são os trastes que vão separar as casas as quais nós vamos aumentar o grau, diminuir o grau, o tom dos acordes, né? Então, vamos lá. Essa parte aqui é a pestana. A gente pode chamar de pestana ou mesmo cavalete. Aí aqui a gente tem as tarraxas, que a gente chama de tarraxa ou mesmo borboletas. Essa parte aqui é a mão da guitarra, né? Isso aqui tudo é a mão da guitarra. Esse aqui é o abaixador das cordas, a qual eu ponho aqui para poder nivelar o tamanho, né, das cordas, para elas poderem se ajustar aqui nas casas e na pestana. Temos também os marcadores, eu não sei se consegue ver por aí. Não sei se consegue ver, mas essas bolinhas pretas aqui no meio das casas são os marcadores. Onde a gente vai marcar para a gente poder fazer os acordes, a gente se orientar. Temos marcadores aqui, podemos chamar de marcadores ou botões. E também temos acima da guitarra também possui alguns marcadores, algumas bolinhas pretas aqui, ó, tá vendo? Toda vez que eu ver avistar nessa bolinha aqui preta, eu sei que é a terceira casa. Essa segunda aqui para mim é a quinta casa. Você pode se orientar pela sua guitarra aí, tá vendo? Então, se orienta por essas bolinhas pretas para poder ser mais ágil, né? Por exemplo, quer fazer um acorde em lá menor, para tocar um corinho. Então, eu se oriento por essas bolinhas pretas. Se é bem que eu já estou acostumada, mas para quem está iniciando é bom se orientar por esses marcadores que vem na guitarra. Aqui, agora a guitarra, né, ela é um pouco melhorzinha do que o violão, porque a guitarra ela tem alguns sons que ela faz. O violão é mais, a gente toca mais acústico, o violão não tem tantos ajustes nos timbres, mas a guitarra já tem esses sons. Então, aqui a gente vai ver que a guitarra tem esse suporte aqui. Esse suporte é chamado de ponte. Para que a ponte? Porque ela vai fazer com que as cordas elas flutuem por aqui. Você põe, quando a gente for colocar as cordas, é muito interessante também pegar isso daí, que as cordas a gente coloca por trás da guitarra. A gente não põe pela frente, a gente põe por trás. Então a gente coloca as cordas por trás e elas vão passar pela ponte. Aí a ponte vai servir como um suporte para o quê? Para poder fazer com que as cordas flutuem. Tá bom.
Depois da ponte, a gente vê que a gente tem uns suportes aqui chamado captadores de som. Tá vendo? Esses são os captadores. Mas para que ter captador de som? A gente vê que a guitarra, por si só, ela não sai som muito alto. Vamos lá. Até que aqui tá saindo, mas se eu for colocar a guitarra para competir com o som de uma igreja, dando glória a Deus, aleluia, o som da guitarra não vai sair. Diferentemente de um violão, que o violão ele já tem um amplificador dele. Já o amplificador do violão é o que? A boca dele. A boca dele, o som entra para dentro dele, amplifica e sai para fora como se fosse uma caixa de som. Já na guitarra, a guitarra não possui isso. A única coisa que ela possui são os captadores de som, que eles vão fazer o quê? Eles vão pegar a vibração das cordas, vão interpretar essas vibrações e vão jogar para o quê? Para o meu amplificador, que é a minha caixa de som. Vou ligar um pouquinho ela. Tá. Olha aí. Agora o som vai sair. Aí ela fica mais alta, ó. Então, a gente viu que o som, né, sem o meu amplificador, olha a altura do som. Quase não sai, você não consegue escutar. Mas aí se eu ligo, né, eu tenho a minha corda, né, a corda que vai levar o som para o meu amplificador, que é a minha caixa de som, o meu som da guitarra aumenta. Entendeu? Ficou mais alto. Tá legal? Então, essa aqui é a ponte, esses três são os captadores de som. E eles servem para algumas coisas. Esse captador de som aqui, que é o último, esse último captador de som, ele vai fazer o quê? Ele faz com que o som ele seja mais agudo. Então, esse último captador aqui, que vai ficar próximo à ponte, ele é o que vai fazer com que o som das cordas da guitarra sejam interpretadas para serem agudas, né? O som mais agudo. Já esse aqui do meio é o som médio agudo. Então, esse aqui é o agudo, os sons saem agudos. Se eu ativar esse aqui, os sons vão sair agudos. Se eu ativar esse captador aqui do meio, o som vai sair médio agudo. Já se eu ativar esse captador aqui primeiro, o som vai sair grave. Mas e aí? Como que eu faço para eu ativar esses captadores? Pra quando eu quiser tocar, eu não quiser tocar mais agudo, quiser tocar mais grave, quiser tocar de um jeito, de uma forma, de outra. A gente tem, antes mesmo da gente falar desses captadores, a gente tem esse regulador, né? Chamado de volume. Esse aqui regula o volume, ou seja, a altura, né, do som. Vai regular, posso tocar mais baixo ou mais alto, entendeu? Aqui é o regulador de volume. Esses tones aqui, eles são reguladores de timbres. Esse aqui meu, o primeiro sempre o meu é mais grave e o outro é mais agudo para mim. Mas e aí? Como que eu faço para eu ativar esses captadores de som? Eu quero que o meu som saia totalmente agudo. Como que eu vou ativar? Né? Esse é o agudo, esse é o médio agudo e esse é o grave. Como que eu faço para eu ativar esse som quando eu estiver tocando um corinho ou mesmo fazendo um solo na guitarra? É simples. Nós temos aqui, isso aqui é chamado de chave, vendo? Chamado de chave. Esse suporte aqui da guitarra é chamado de chave. E ela tem, basicamente, temos 5 posições dessa guitarra, né? E na maioria das guitarras são 5 posições que a chave da guitarra vem. Então, posição 1, que é lá embaixo. A posição 1 vai ser lá embaixo.
Posição 1 vai ativar o captador agudo. Por exemplo, a chave na posição 1, né, que é lá embaixo, vai ativar o captador agudo. Vamos ver como fica o som? Fica assim, vamos lá. Deixa eu ver uma outra que dá para perceber melhor. Ó. Então, essa posição 1, eu ativo esse captador. Esse captador é agudo, eu coloquei a chave na posição 1, eu ativei esse captador. E aí, se eu colocar a chave na posição 2, eu vou ativar esse captador aqui. Esse captador aqui é médio agudo. Eu vou ativar tanto esse quanto esse. Esse é agudo e esse aqui é médio agudo. Então, eu vou ativar esses dois captadores. Coloquei a chave na posição 2, ativo esses dois captadores. Então, o som vai ficar tanto agudo quanto médio agudo. Olha como vai ficar o som. Já tá começando a ficar grave. Já tá diminuindo o agudo. Tá. E aí, se eu colocar, já estava na posição 2, se eu colocar a chave na posição 3, o que eu vou fazer? Eu vou ativar apenas o captador do meio, que é médio agudo. Olha como fica o som. Coloquei a chave na posição 3, ativei somente o captador do meio, que é médio agudo. Agora, se eu colocar a chave na posição 4, eu ativo os dois captadores. Eles vai ativar tanto o médio agudo quanto o grave. Então, o som vai começar a ficar diferente. Eu gosto muito de utilizar essa chave nessa posição. Então, aí vamos ver como vai ficar o som. Olha só, já tá ficando grave. Então, aí, né, a gente viu que... Deixa eu ver, vou botar um pouquinho pra minha cara. A gente percebeu que o som já está ficando um pouco mais grave, né? A gente percebeu que esse som está ficando um pouco mais grave. Agora, se eu colocar a chave na posição 5, né? Eu cheguei a chave para cima. Se eu coloquei a chave na posição 5, o que vai acontecer? O som vai ficar totalmente grave. Aí a gente vai ver aqui. Peraí. Então o som ficou totalmente grave. Então até aí, né? Nós vimos que a guitarra tem suas partes. Lembrando, mão da guitarra, tarraxas, pestana. Esses daqui são os abaixadores da corda, né, que nós temos para baixar a corda.
A pestana, nós temos, pestana pode ser chamada pestana ou cavalete. Nós temos os trastes que separam as casas, temos as casas, temos as cordas. Lembramos que a guitarra não sai som, se você não tiver um amplificador, uma caixa de som, ela não vai sair som. Temos também os marcadores ou botões, que serve para orientar os guitarristas. Também nós temos esse suporte aqui, né? Que se você tiver uma correia, como a minha, eu gosto bastante de tocar na igreja em pé. Se você tiver uma correia, você põe e aí você toca em pé. O corpo da guitarra, temos o escudo, a chave que vai servir para ativar esses captadores de som, que vão transformar em som na caixa de som. Temos a ponte, o volume, os tones, que são os reguladores de timbre, a corda. Então é isso, basicamente isso. Eu não lembro onde eu pus a alavanca, mas ela serve para eu dar uma vibrada um pouco na guitarra, né? E nos sons aqui da guitarra, fazer aqueles sons pull-off. Então, basicamente isso. Então, as partes da guitarra você já pegou.